tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho sobre física. Agora nós vamos começar a falar sobre campo magnético, né? Já falamos sobre campo elétrico, já falamos sobre como calcular o campo elétrico, força sobre as partículas na presença de um campo elétrico, corrente elétrica, né? Que são as cargas em movimento. Agora nós vamos começar a falar do campo magnético e depois nós vamos juntar os dois campos, falou? Bom, o campo magnético, nós já vimos, né, na aula de teoria, que ele existe, né, devido a um ímã, por exemplo, que você já tem esse contato, né, esses ímãs de geladeira, então nós temos um campo magnético ali desses materiais. Nós podemos criar um campo magnético também ao fazer percorrer uma corrente um fio, porque uma corrente percorrendo um fio, ela cria um campo magnético. Nós temos esses campos magnéticos, agora nós temos outro campo magnético também, que é devido à variação do fluxo do campo elétrico, que isso a gente vai ver depois, tá certo? Então, agora, nesse momento, nós vamos resolver alguns exercícios, poucos exercícios, para não demorar muito, sobre o campo magnético. Não vou falar ainda de lei de Ampère, nem lei de Biot-Savart. Vamos só concentrar aqui, considerar que já existe esse campo magnético e o que acontece se uma partícula carregada em movimento penetrar numa região que contém um campo magnético. Vai surgir uma força magnética sobre ela. Como calcular isso? Vamos falar também, já tenho um fio que está percorrendo uma corrente. Esse fio vai ser exposto a uma região que tem um campo magnético. Qual vai ser a força magnética sobre ele? Não estamos ainda falando sobre o campo magnético criado por esse fio. Não, nós apenas vamos considerar aqui esse fio percorrendo uma corrente na presença de um campo magnético externo. Depois a gente vai fazer um exercício sobre torque, tá certo? E sobre cargas em movimento circular. Então, são esses exercícios que nós vamos abordar aqui. Bom, primeiro exercício. Na figura abaixo, o elétron se move com velocidade de 100 metros por segundo ao longo do eixo X, na presença de um campo magnético uniforme e de um campo elétrico uniforme. O campo magnético aponta para dentro do papel. Olha aqui, olha, o xizinho aqui está dizendo que ele está apontando para dentro da página. É só você imaginar o final da seta, né? A parte de trás da seta. E esse campo magnético tem módulo de 5 Tesla. Qual é o campo elétrico em termos dos vetores unitários? Bom, gente, se existisse somente o campo magnético, se não existisse o campo elétrico, nesse exercício, a partícula não estaria se movimentando em cima do eixo X. O que estaria acontecendo com ela? Se existisse só o campo magnético, estaria atuando somente a força magnética. Uma partícula carregada em movimento. Então, vamos pensar. A velocidade do elétron está no sentido positivo do eixo X. Vetorial B daria para cima um vetor no sentido positivo do eixo Y. Como a carga é negativa, é um elétron, então a força magnética vai estar apontando para baixo. Então, se não existisse esse campo elétrico, essa carga estaria se movimentando, fazendo uma espiral não, porque fazendo um movimento circular nesse sentido. Porque teria uma força nesse instante aqui apontando para baixo e à medida que ela fosse fazendo o movimento, a força iria apontando radialmente. Mas como existe esse campo elétrico, é o que nós vamos descobrir. Como existe esse campo elétrico, as forças vão se equilibrar para que o movimento seja no eixo X. Então, olha só, nós temos a força magnética, que a gente falou, que é QV vetorial B. Nós temos o elétron, que tem a carga menos a carga elementar, vetorial B. Como eu falei com vocês, eu tenho aqui V vetorial B,
que daria mais J vezes o sinalzinho da carga aqui, que é negativo, que é o elétron, vai ser menos J. A força magnética está apontando para baixo. Logo, a força elétrica, para compensar, né, vai ter que ser para cima. Então, força elétrica é para cima. Como a força eletrostática é Q vezes o campo elétrico, se a carga for negativa, a força vai ter o sentido contrário do campo elétrico. Então, se a força é para cima, quer dizer que o campo elétrico vai ser para baixo. Então, como Q é negativo, o campo está em menos J, de acordo com esse meu referencial aqui. Então, a força magnética para baixo, a força elétrica para cima e o campo elétrico para baixo, contrário à força elétrica, porque a carga é negativa. Agora, quando a gente faz a soma da força eletrostática com a força magnética, ou seja, essa partícula carregada está numa região, está em movimento, e nessa região contém um campo elétrico e um campo magnético, a soma dessas duas forças chama-se força de Lorentz. Então, quando ele pede para encontrar o campo elétrico para que haja esse equilíbrio de forças, eu vou somar todas as forças que estão atuando sobre ele, no caso é a força elétrica mais a força magnética, a soma vetorial delas, que é igual à força de Lorentz, esse Lzinho aqui estou chamando de Lorentz, igual a zero. Então, força magnética menos a força elétrica igual a zero. Módulo da força vai ser módulo da velocidade vezes módulo do campo magnético, seno do ângulo entre esses dois vetores, que vai ser 90 graus. Aqui está, aqui, olha. O campo está entrando e a velocidade está no eixo X e o campo no menos Z. Então, o ângulo 90 graus. Menos a força elétrica, que é Q vezes E, campo elétrico. Então, aqui eu tenho que o campo elétrico é a velocidade vezes o campo magnético. A carga cancela com a carga. A velocidade ele deu, que é 100 metros por segundo. O módulo do campo é 5. Eu tenho que o módulo do campo elétrico é 500 volts por metro. Então, está respondido aqui, olha. Qual o campo elétrico em termos dos vetores unitários? O campo elétrico vai ser 50 volts por metro na direção menos J. Ok? Próximo exercício. Agora nós vamos falar sobre torque. Bom, primeira coisa, deixa eu só mostrar aqui, olha, nessa fórmula aqui, ó. Força, vetor força é igual a I L vetorial B. Aqui eu peguei na infinitesimal, mas sem ser no limite infinitesimal, eu tenho que força é igual a IL vetorial B, onde esse L tem a mesma direção em sentido que a corrente. Então, se eu tenho aqui uma espira, aqui, olha, eu tenho uma espira e a corrente está nesse sentido aqui, o que que eu vou ter? Em cada lado dessa espira eu vou ter uma força, porque eu tenho pedaços desse fio, dessa espira, que está na presença de um campo magnético. Então, nós vamos ter um IL vetorial B para cada lado. Então, vamos ter uma força sobre cada lado desse. Só que essas forças, a força resultante, a soma dessas 4 forças de cada lado aqui dessa bobina, vai ser igual a zero, mas o torque gerado por elas não vai ser igual a zero, tá certo? Então, vamos ver o problema aqui? A figura abaixo mostra um cilindro de madeira de massa 0,25 kg, comprimento de 0,10 metros, com N igual a 10 espiras de fio enroladas longitudinalmente para formar uma bobina. O plano da bobina passa pelo eixo do cilindro. O cilindro é liberado a partir do repouso em um plano inclinado que faz o ângulo θ com a horizontal, com o plano da bobina paralelo ao plano inclinado. Então, o plano da bobina é paralelo ao plano inclinado.
Se o conjunto é submetido a um campo magnético uniforme de módulo 0,500 Tesla, qual é a menor corrente I da bobina que impede que o cilindro entre em movimento? Então, o que nós vamos ter aqui? Olha só, o campo magnético ele está na direção vertical, né? O que nós teríamos aqui? Nós temos aqui um atrito que faria esse bloco rolar, não somente escorregar, mas ele iria rolar para baixo. E nós vamos ter aqui um torque devido a essa força magnética que faria ele rolar para cima. Então, nós temos aqui duas forças que geram torques em sentidos contrários. E nós queremos saber qual deve ser a corrente para que o cilindro fique em equilíbrio, nem suba e nem desça. Primeira coisa, eu vou desenhar novamente aqui, tá certo? Eu tenho aqui o meu cilindro, desculpa, mas eu sou péssimo em desenho, tá? Então, eu tenho aqui o cilindro, o campo magnético, o meu plano inclinado de um ângulo θ. Eu estou chamando de Rzinho o raio desse cilindro. Então, os vetores. Isso aqui não é só estou desenhando alguns vetores. Não é o desenho das forças, tá? Só das forças. Então, eu tenho aqui o campo magnético, que está na vertical, de acordo com esse meu referencial, que é Y, perpendicular ao plano e X paralelo ao plano. Eu tenho que o campo magnético faz o ângulo θ com o eixo Y. Eu tenho que a força-peso que aponta para o centro da Terra faz o ângulo θ com o meu eixo Y. A força de atrito que atua aqui no ponto de contato do cilindro com o plano, ela está paralela ao plano, na direção menos I, né? Aqui, de acordo com o meu referencial. E esse Mi aqui é o quê? É o momento de dipolo elétrico, que ele é sempre perpendicular à área da espira. Então, se a espira está paralela ao plano, o vetor Mi, que é perpendicular à área, vai estar no eixo Y, né? Perpendicular ao plano e perpendicular à área da espira. Aqui embaixo, eu coloquei as forças. Nós temos que repetir aqui a força peso, a força de atrito. Coloquei só duas forças magnéticas aqui, tá certo? Desses dois lados, que vão estar aqui colineares, fazendo um ângulo θ com o eixo X, e essa outra aqui também um ângulo θ com o eixo X. Só para mostrar que essas duas forças aqui, desses dois lados, se cancelam. Teríamos aqui as duas outras forças também que sobre esses lados daqui e daqui, que também vão se cancelar. Então, eu tenho que a componente dessas forças magnéticas vão se cancelar, menos força de atrito, que está contrário ao meu referencial X, mais, olha só, a componente do peso aqui, ó. P seno do ângulo no eixo X. Então, aqui eu tenho só a somatória das forças no eixo X, força resultante no eixo X. Por isso que eu peguei a componente do peso aqui no eixo X, a força de atrito que também está no eixo X e as duas componentes aqui dessas forças no eixo X. Encontrei uma expressão para a força de atrito, mg seno de θ. Bom, nós já vimos que quando a gente pega R vetorial F1 mais R vetorial F2 mais R3 vetorial F3 mais R4 vetorial F4 dos quatro lados dessa bobina, quando a gente faz o somatório deles todos, a gente chega a uma expressão que o torque resultante sobre a espira devido às forças magnéticas de cada lado dessa bobina, né? A gente pode reescrever, né, como Mi vetorial B. Fica muito mais fácil a gente trabalhar com o momento de dipolo vetorial campo magnético, porque o momento de dipolo a gente viu também que ele é perpendicular à área da espira. Então, eu tenho aqui Mi vetorial B, módulo de Mi, módulo de B,
seno do ângulo entre os dois vetores, né? Que é um produto vetorial. Mas qual outra força que está gerando torque? A força de atrito. A força peso ela atua no eixo de rotação, então R é igual a zero, não gera atrito, não gera torque, né? Então as duas forças que geram torque é a força de atrito e a força magnética, de acordo com esse meu referencial. Se eu pegasse o referencial em outro ponto, tá certo? Por exemplo, no ponto que toca o plano inclinado, aí eu já teria que a força de atrito que não geraria o torque, mas o peso iria gerar. A gente encontra o mesmo resultado, tá? Bom, então, de acordo com o meu referencial, eu tenho μ vetorial B mais R vetorial força de atrito igual a zero, porque a condição é achar a corrente que mantenha esse equilíbrio. Então, substituo aqui a expressão para a força de atrito, que é mg seno de θ. A gente já viu que o momento de dipolo elétrico é N, número de espiras, vezes a corrente, vezes a área. Que área? A área interna aqui da espira, que vai ser L vezes 2Rzinho, tá certo? Essa área vai ser, aqui, essa área aqui vai ser 2Rzinho vezes L. E o B é o campo magnético. Então, NIAB seno de θ igual a RMG seno de θ. O ângulo é o mesmo, que é θ, cancela aqui, eu achei a corrente, substituo a expressão para a área e acho a expressão para a corrente. Então, vou ter corrente é igual a mg, duas vezes o número de espiras, vezes o comprimento, vezes B. Então, é a corrente que vai fazer com que fique em equilíbrio esse nosso cilindro de madeira, que está enrolado aqui, olha, por esses fios, né? Formando uma bobina, vai depender do comprimento L, né? A corrente vai depender do comprimento L, da massa, né, do peso, mg, e do número de espiras e de B, para que haja esse equilíbrio. Bom, espero que estejam entendendo. Se não estiver entendendo, façam as perguntas, tá? Um condutor longo, próximo exercício. Um condutor longo, rígido, retilíneo, situado sobre o eixo X, é percorrido por uma corrente de 5 A no sentido negativo do eixo X. Vou adotar esse mesmo referencial aqui, olha. X, Y, Z, ok? Um campo magnético está presente e é dado por 3i menos 8x ao quadrado j. Então, nós temos um condutor que está situado sobre o eixo x e o campo magnético ele está variando com o eixo x. Ele não é constante, ele não é uniforme ao longo do eixo x. Para cada x, nós vamos ter um campo magnético diferente. Então, com x em metros e o campo magnético em militesla. Determine em termos dos vetores unitários a força exercida pelo campo sobre o segmento de 2 metros do condutor entre os pontos x igual a 1 metro e 3 metros. Por isso que eu vou ter que trabalhar com o infinitesimal da força, porque para cada posição x ali, eu vou ter um valor diferente para o campo, vou ter uma força diferente. Então, a força ao longo desse comprimento de 2 metros, de x igual a 1 até x igual a 3, eu vou ter que somar cada infinitesimal de força ali que está atuando naquele fio, naquele comprimento. Então, para isso, eu vou ter que fazer a integral, né, de df, que é igual à integral de idl vetorial b. Como eu falei com vocês, o dl ele tem o sentido da corrente, direção e sentido da corrente. Então, como minha corrente está no sentido negativo do eixo x,
é menos I. O módulo da corrente é 5. E o DL é o dx. Vetorial B, que é 3i menos 8x ao quadrado J, mili, que é 10 a menos 3, Tesla. Então, 5 constantes, sai da integral. Vamos fazer esse produto vetorial aqui, ó. I vetorial I, 0. I vetorial J mais K. Esse menos aqui, ó, menos com menos cancela. Ou menos I vetorial menos J, que vai dar mais K. Então, eu tenho aqui mais K, 8x ao quadrado, 8x ao quadrado, dx, né, que eu estou aqui, ó, dx vezes 8x ao quadrado, e vetorial J, vezes 10 a menos 3, de 1 a 3. Resolvendo essa integral aqui, eu tenho integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, de 1 até 3. E com isso a gente encontra a força, que é 346,67 vezes 10 a menos 3 newtons na direção K positivo. Próximo exercício, e último. Um elétron descreve uma trajetória helicoidal na presença de um campo magnético uniforme, dado por 20I menos 5J menos 30K militesla. No instante t igual a 0, a velocidade do elétron é dada por 20I menos 30J mais 50K metros por segundo. Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético? Bom, esse exercício aqui, essa figura aqui não é exatamente desse exercício, é só para nós, tanto é que aqui não é um elétron, aqui tem uma carga positiva, ok? Então, eu só coloquei essa figura aqui para a gente entender o que acontece se eu tiver um campo perpendicular à velocidade do elétron, eu vou ter um movimento circular somente. Agora, quando essa velocidade do elétron, ela tem uma componente que seja paralelo ao campo, então essa componente paralela ao campo não vai gerar força. Só a componente perpendicular ao campo magnético que vai gerar essa força magnética que vai ser responsável pelo movimento circular. A componente da velocidade que é paralela ao campo, ela vai ser responsável somente pelo deslocamento na direção do campo que ele já tinha. Então, nós temos aqui, olha, que ele vai fazendo o movimento circular e, ao mesmo tempo, um movimento perpendicular à área desse círculo, né? Pergunta, qual é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético? Isso aqui é fácil, né? Porque você tem o vetor velocidade e o vetor campo magnético em função dos vetores unitários. Basta usar aquela expressãozinha lá de geometria analítica, produto escalar B igual módulo de B, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles. Produto escalar, a gente sabe que é componente x vezes componente x de um vetor, vezes a componente x do outro vetor, mais a componente x do primeiro vetor, vezes a componente y do primeiro vetor, vezes a componente y do outro, mais a componente z do primeiro, vezes a componente z do segundo, igual ao módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo, que é, né, já foi dado aqui, módulo de b. Raiz quadrada de 20 ao quadrado, mais 50 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Raiz de V, módulo de V. Raiz quadrada de 20 ao quadrado, mais 30 ao quadrado, mais 50 ao quadrado. Como é ao quadrado, nós temos aqui que o módulo de B é igual ao módulo de V. Por isso que está aqui, ó, 61,64 vezes 10 a menos 3, vezes 61,64. Ou seja, os módulos são iguais, exceto por esse 10 a menos 3 aqui. Tá, ok? Vezes cosseno de φ. Então, isso aqui dá 400, que é igual a 3.799,5 cosseno de φ. 400, aqui eu divido tudo por 200, eu vou ter 2 dividido por 19. Então, o cosseno de φ vai ser, o ângulo vai ser igual a cosseno menos 1
de 2 sobre 19, que é igual a 84 graus, que é o ângulo que o campo magnético faz com o vetor velocidade desse elétron. A próxima pergunta é: a velocidade escalar varia com o tempo? A velocidade escalar aqui, ó, que um elétron descreve uma trajetória na presença de um campo magnético, a velocidade do elétron é dada por isso aqui. A velocidade escalar varia com o tempo? Não. O campo magnético ele pode mudar a direção do movimento de uma partícula, mas não o módulo da velocidade. Isso quer dizer também que a energia cinética também a força magnética também não muda a energia cinética, que depende do módulo da velocidade, né? mv ao quadrado sobre 2. Outra pergunta. O ângulo varia com o tempo? Também não varia com o tempo. E qual é o raio da trajetória? Gente, o raio da trajetória, eu vou pegar somente a componente da velocidade que é perpendicular ao campo. O V, seno do ângulo. Aqui, olha, um V, eu tenho a componente de V paralela a B e tenho a componente de V que é perpendicular ao campo. Então, aqui, ó, a componente de V, que é tangente à trajetória, que é perpendicular ao raio e perpendicular ao campo, tá certo? Então, pegando essa componente aqui, ó, V, seno do ângulo, me dá a componente perpendicular ao campo. Módulo de V, vezes seno de 84, que vai me dar 61,3 metros por segundo. O raio, a gente já chegou nessa expressão lá atrás, através da força centrípeta, né? Nós temos aqui que o raio é igual à massa do elétron, vezes essa velocidade aqui, essa componente da velocidade, dividido pela carga do elétron, vezes o campo magnético. Substituindo os valores, nós encontramos que o raio dessa trajetória helicoidal é 5,7 nanômetros. Meninos, por hoje é só. Tentei pegar um exemplo diferente, cada exemplo, né, atacando um pedacinho diferente da matéria, ok? Espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus, tá certo? Tchau!